vida de gratidão. Quantos sabem do que houve de especial na última quinta-feira? Quinta-feira passada. Alguma coisa diferente? Hã? Quinta-feira foi o dia de ação de graças. É um dia no calendário oficial do Brasil, embora a maioria das pessoas não saiba nem do que se trata, não saiba da existência dessa data oficial, aqui no Brasil pelo menos. Mas o fato é que na última quinta-feira nós tivemos o Dia Nacional de Ação de Graças. É algo que, acredito eu, surgiu nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos, que é um país que hoje vai muito secularizado, mas cuja cultura foi estabelecida a partir de bases cristãs. Nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é um feriado. Na verdade, toda a nação para, supostamente para dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu que conheço muita gente que vive lá, não é? Já estive nos Estados Unidos nessa época. Então, as famílias se reúnem, a mesa é farta, o pessoal faz muita festa. Pena que, com o passar do tempo, algo que era para ser simplesmente um marco que visava levar as pessoas a darem graças a Deus, foi tomando outras formas, e hoje, como também o Natal, é mais uma comemoração onde as pessoas comem muito, gastam muito e pouco se lembram de Deus. Mas a verdade é que não há nada de errado, ao contrário, eu acredito que não é ruim ter uma data especial para nos lembrarmos de certas pessoas, para de alguma forma honrar certas pessoas, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia de Ação de Graças. Nada de errado, muito ao contrário, é bom para fazer todo mundo pensar. Mas não vai ter muito valor se for só uma data no calendário, algo do que a gente se lembra uma vez por ano. Que valor tem alguém no dia 25 de dezembro fazer uma oração agradecendo a Deus por ter enviado Jesus Cristo e depois se esquecer de Jesus pelos próximos 365 dias, não é verdade? Não vai ter valor nenhum essa oração. Na verdade, mais do que datas especiais, Deus quer que nós desenvolvamos uma vida de gratidão. Eu quero conversar com você sobre isso hoje. E não se desinteresse, porque talvez você pense, bem, essa vai ser uma palavra tão simples, não vai mudar nada em mim. Não comece por aí, porque, na verdade, viver uma vida de gratidão é uma chave espiritual. A gratidão oxigena a nossa alma, sabia? Quando você exercita a gratidão, na verdade, você se obriga a colocar os olhos naquilo que é bom. E colocando os olhos naquilo que é bom, você desenvolve o desejo de manifestar gratidão a quem contribuiu para aquilo, seja Deus, sejam as pessoas. Então, a gratidão oxigena a nossa alma. A gratidão abençoa os ambientes onde nós vivemos. Ou você pensa que não? Será que faz diferença um patrão, um dono de empresa, que ao ver um funcionário se dedicando, às vezes indo além até da sua mera obrigação, que bate a mão no ombro dele e diz, puxa, obrigado pela sua dedicação, você faz diferença aqui na minha empresa. Será que um patrão desse, um chefe desse, grato, ele cria um ambiente melhor, sim ou não? Sim, claro. Os nossos relacionamentos são fertilizados pela gratidão. Sabe, muitas vezes nós vemos as pessoas fazendo coisas do cotidiano e nós não damos valor, ou pelo menos não expressamos o valor que aquilo tem. Boa parte de nós comeu algo. Eu acho que todos nós comeu algo hoje, sim ou não? E é possível que na mesa de alguns estava uma comida especial, a comida do domingo. Que alguém preparou.
que alguém gastou tempo em preparar, não é? E que com muita constância a gente olha e fala, mas isso é o que acontece todo dia, esse é o papel da minha esposa. É papel, mas ela poderia não fazer, e ela poderia fazer mal. Se ela faz bem, que tal dizer obrigado? Um obrigado sempre torna os relacionamentos mais fluentes. Sim ou não? Então eu não estou falando de um assunto periférico da nossa vida. Na nossa relação com Deus, a gratidão deve ser central. Imagine que tipo de atitude você teria. Pense, você tem dois filhos. Um é ingrato. Um está sempre reclamando do que não tem ou do que você dá e ele não gosta. Quando ele se manifesta para se queixar. Esse é um filho. O outro filho é aquele que reconhece o seu esforço. E não apenas reconhece interiormente, mas é aquele que fala. É aquele que diz, pai, obrigado porque você levanta todos os dias cedo para trabalhar, para dar para a gente o melhor. É aquele que chega para a mãe e dá um beijo na bochecha dela, dizendo, obrigado porque você fez a comida que eu mais gosto hoje. Fala para mim, entre esses dois filhos, qual dos dois você terá mais prazer em abençoar? Claro. E a nossa relação com Deus também entra por essa lógica, porque quando Deus vê um coração grato, então Ele sente mais prazer em dar. E é por isso que a gratidão é um segredo tão poderoso. E, na verdade, a Bíblia está cheia de estímulos nesse sentido. A expressão dai graças está na Bíblia multiplicadas vezes. Dai graças a Deus. Dai graças ao Senhor. E eu quero tomar um desses textos para meditar com você nessa noite. Ele se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aliás, nós vamos fazer o exercício aqui de decorar esse versículo. Não só o versículo, mas o endereço do versículo, ok? Vamos dar uma de escola dominical aqui, vamos todos decorar um versículo. 1 Tessalonicenses 5,18. Está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos lá, todo mundo ler esse versículo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o endereço? 1 Tessalonicenses 5,18. De novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Agora, sem colar, olhando para a pessoa que está aí ao seu lado, diga para ela. Vamos lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Agora, só para gravar de vez, você olha para outra pessoa que está do seu lado e diga, em tudo... A maioria está colando aqui. Será que eu vou ter que mandar apagar o telão? Bom, você vai ainda repetir esse versículo enquanto eu ministro, mas eu quero fazer o exercício que de vez em quando eu faço aqui, de tomar um texto bíblico, ainda que curto como esse, e tentar espremer para tirarmos o máximo de caldo, de verdade que tem aí, porque, de fato, o apóstolo Paulo, ao escrever esse versículo, estava, como em todas as Escrituras acontece, ungido pelo Espírito Santo, iluminado, e o que ele escreve aí tem muito significado, e algumas verdades que eu tenho o desafio de fazer você entender nessa noite. Se você entender essas coisas, certamente elas vão mudar a sua vida e a sua relação com Deus. Quem sabe a sua relação também com as pessoas. A primeira verdade que eu quero colocar no seu coração é que a gratidão só é validada quando exposta à luz. O texto diz, em tudo dai graças. Diga, dai graças.
Diga, dai graças. Está sublinhado ali, dai graças. Significa que não basta ter um coração grato. Não basta ter a consciência de que Deus me abençoou e silenciar diante dessa consciência. Isso torna a minha gratidão inoperante, inócua. A gratidão precisa ser revelada, a gratidão precisa ser verbalizada, a gratidão precisa ser publicada. Dar graças é dizer obrigado. Dar graças é dizer, Senhor, eu reconheço que isso que está acontecendo na minha vida é fruto da Tua bondade e da Tua misericórdia, e eu quero abrir a minha boca e usar a minha voz para dizer, graças eu te dou. Porque se você não faz isso, se você tem somente um sentimento interior, uma consciência, não, eu sei que Deus tem me abençoado, isso torna essa virtude inoperante. Aliás, há virtudes poderosas que só se tornam, na verdade, que são inócuas, são infrutíferas, se nós não as demonstramos. Exemplo, a fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, a fé sem atitude é morta. A fé sem obras é morta. Não adianta crer no seu coração se você não dá passos na direção do que você crê. Essa fé que fica confinada no interior do homem, essa fé não opera. Dou outro exemplo, outra virtude que, se não for expressa, não vai produzir nada: o amor. Se você não mostra que ama, se você não diz que ama, de que lhe adianta aqueles que tratam o amor como um sentimento? Ah, mas eu sinto. Não, você sente, mas não expressa, então, de que adianta? Da mesma maneira, queridos, a gratidão. A gratidão precisa ser revelada através das nossas palavras, principalmente das nossas atitudes. A expressão dar graças traz a ideia de uma dívida que você paga, sabia? Um valor que eu dou por algo que eu já recebi. Como eu tenho a consciência que eu recebi, aqui nós estamos falando basicamente, principalmente, de viver uma vida de gratidão diante de Deus, ok? Ações de graças, em tudo dai graças ao Senhor. E, na verdade, isso parte da consciência que você tem de que Deus lhe abençoou. E como Deus lhe abençoou, você sente o constrangimento de devolver, de retribuir de alguma forma aquilo que Deus fez. E como é que você retribui? Não há como pagar o que Deus faz na nossa vida, mas há gestos que revelam que eu reconheço. Na verdade, nós deveríamos viver inquietos, como estava inquieto o salmista que escreveu o Salmo 116, no versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Diga comigo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você percebe que essa pessoa está preocupada em devolver algo. Não é exatamente pagar, porque, como eu disse, a gente não consegue pagar o que Deus faz por nós. Mas é de alguma forma demonstrar que nós damos valor ao que Ele faz, que darei ao Senhor. E a partir dessa inquietação, desse constrangimento de amor, eu não dou graças porque é um mandamento, eu não dou graças porque se eu não der graças eu vou ser punido. Não, eu dou graças porque eu me sinto amado. Eu dou graças porque eu me sinto abençoado, e isso gera em mim o desejo de fazer alguma coisa para demonstrar. Algum tempo atrás eu ministrei aqui sobre família, e eu falei de algumas expressões, 7 expressões, que fazem com que um lar, uma família, um casamento permaneçam abençoados por toda a vida. E uma dessas expressões é muito obrigado.
muito obrigado. Um muito obrigado dentro de casa, dito com sinceridade e constância, mesmo para as coisas que acontecem todos os dias, isso tem o poder de, sabe, é como aquele orvalho que molha a terra e que produz nova vida. Então, dar graças, viver uma vida de gratidão, é mais do que tudo uma decisão que nós tomamos de expressar. Digo de novo, a gratidão só é validada quando exposta à luz. Amém? Você está recebendo? A segunda verdade que eu queria mostrar para você nessas palavras do apóstolo Paulo é que a gratidão é um estilo de vida que nós precisamos desenvolver. A gratidão que Deus espera de nós não é um gesto isolado, uma palavra isolada aqui ou ali, mas é um estilo de vida que nós precisamos desenvolver. Porque o que está escrito é, de novo o versículo, em tudo dai graças. Diga comigo, em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Então, não se trata de escolher circunstâncias, preste muita atenção, não se trata de escolher circunstâncias que merecem a nossa gratidão. Eu fui promovido em meu emprego e meu salário dobrou, graças a Deus, Senhor, eu te agradeço por isso. Nasceu a minha filha, foi tudo bem, glória ao Senhor. Claro que nessas situações nós precisamos manifestar a gratidão. Mas é simples manifestar a gratidão quando nós nos sentimos abençoados. Se bem que há gente que nem nos momentos mais felizes da sua vida se lembram de agradecer a Deus por aquilo, não é? Mas e quando nós não estamos nos sentindo abençoados? Mas e quando nós estamos passando por lutas terríveis e parece que o mundo se virou contra nós? Aqueles períodos da nossa vida em que nós nos sentimos abandonados e se a nossa fé, se as nossas raízes espirituais não forem profundas em Deus, nós podemos até culpá-lo pelas coisas que nos estão acontecendo de ruim. O que a palavra de Deus está dizendo aqui em tudo. Independente das circunstâncias, independente do que você está sentindo, você precisa aprender a dar graças a Deus. E essa é uma direção que nós não vamos conseguir atender sem que nós tenhamos plena confiança nele. Eu reconheço, é desafiador. É desafiador dar graças quando eu me sinto oprimido, é desafiador dar graças e ter um coração que revela gratidão, quando na verdade eu gostaria de sair daquele capítulo da minha vida e estar em outro. E de uma maneira deturpada, muitas vezes os infortúnios que nos acontecem, nós colocamos nas contas de Deus, como se Deus fosse responsável por algum mal. A leitura da vida é a seguinte: Deus nos abençoou, Deus nos deu uma palavra e uma direção, mas nós, os homens, resolvemos andar pelo nosso próprio caminho. Nós nos curvamos ao pecado, toda a humanidade fez isso, e o nosso mundo foi bagunçado. E nós vivemos nesse mundo que nós, com o nosso pecado, bagunçamos. E porque vivemos nesse mundo que nós bagunçamos, muitas vezes nós sofremos, nós choramos, nós somos traídos, nós somos injustiçados. E nada disso está sendo promovido por Deus. Mas é difícil que alguém aqui num auditório como este, de mais de 2.000 pessoas, passe pela vida sem enfrentar, no mínimo, períodos assim. E quando você está aí, no buraco, o que diz a palavra? Dê graças. Dê graças. E você só vai conseguir dar graças nessas condições se você tiver plena confiança em Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma verdade, quem sabe lhe alivia um pouco. A ordem, a direção é manifestarmos a gratidão em tudo.
e não por tudo. Não está dito na palavra por tudo dai graças, está dito em tudo dai graças. Isso faz diferença. O que Deus está dizendo não é que uma mãe tem que dar graças porque o seu filho acabou de ser assassinado. O que a palavra de Deus está tentando despertar em nós não é aquela atitude de, mesmo sofrendo, nós agradecermos pelo sofrimento necessariamente. Não, não é isso. Não é dar graças por tudo. Não é dar graças porque eu fui traído. Não é dar graças porque eu estou sendo injustiçado. Mas é dar graças porque, apesar de ter sido traído, apesar de estar passando por problemas, eu consigo encontrar ao meu redor marcas, impressões digitais de Deus que estão para além daquele problema. Se você não entendeu, eu vou tentar exemplificar. O Salmo 23, que é um texto tão conhecido da Bíblia, né? Salmo 23, você conhece: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente, leva-me às águas tranquilas. Ai, como é bom o começo do Salmo 23, é ou não é? Mas do meio para o fim começa a empelotar. Porque lá pelo meio o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Gente, andar pelo vale já é complicado. Por um vale de sombra, um vale escuro, já ficou mais complicado. E se essa sombra é a sombra da morte, lascou. Mas o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Imagine, quando Deus prepara uma mesa, é boa, sim ou não? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa é a nossa vida. E desenvolver um espírito de gratidão em tudo significa passar pelo vale da sombra da morte e, ao invés de colocar os olhos no vale da sombra da morte, nós, por intenção, colocamos os olhos na vara e no cajado de Deus que nos consolam. É, ao invés de olharmos e reclamarmos dos nossos inimigos que estão à espreita, tentando nos destruir, nós tirarmos os olhos dos nossos inimigos e olharmos para a mesa que está cheia, e foi o Senhor quem nos preparou, e nos deliciarmos com o cálice que Ele nos faz transbordar, e com a unção que Ele derrama, apesar dos nossos inimigos. Isso é dar graças a Deus por tudo. E nós precisamos ser treinados, na verdade precisamos nos treinar a encontrar os argumentos da gratidão, mesmo quando estamos passando por tempos difíceis. Em tudo dai graças. Quem está entendendo? Dar graças em tudo implica em nós sermos treinados a colocar os nossos olhos no que é bom. Sabe qual é a lógica? A lógica é: aconteça o que acontecer, nós sempre teremos motivos para ver a bondade de Deus. Aconteça o que acontecer. E eu sei que falar disso é fácil, mas que praticar isso é muitas vezes desafiador. Você perceber que Deus está se movendo, está enviando de alguma forma bênção no dia em que você se sente o pior dos homens. É desafiador, mas é possível. Se trata, como eu disse, de um aprendizado. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados
e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Ações de graças é uma prática que nós precisamos desenvolver. Você tem que aprender a ser uma pessoa agradecida a Deus. Alô? Você tem que crescer. Muitos de nós fomos ensinados a vida toda a murmurar, a reclamar, a colocar os nossos olhos nos problemas e nada mais. E vivendo dessa forma, nós nunca vamos agradar o coração de Deus. Então nós precisamos nos reciclar. E reciclar a nossa vida e as nossas atitudes implica em intencionalmente decidir: eu vou crescer nisso, eu vou me exercitar, a mesmo nos dias mais difíceis da minha vida, encontrar argumentos para a gratidão. Isso certamente vai abrir brechas para que a luz de Deus possa iluminar o nosso coração. E sempre haverá argumentos e motivos. É que nós, estamos tantas vezes tão achatados pelas circunstâncias que perdemos a capacidade de ver. Dar graças em tudo, meus amados, é agir muitas vezes em pura fé, antecipando por meio da gratidão aquilo que nós cremos que ainda vai acontecer. Sabia que a gratidão é uma das maiores evidências da fé? Eu estou falando quando você crê tanto que Deus vai agir, que você já é capaz de agradecer pelo que ainda não tem, mas sabe que terá porque Deus é fiel. Talvez a maioria de nós não entrou nessa verdade, no desfrute dessa verdade, mas se entrarmos, a nossa vida vai ver muito mais ações sobrenaturais de Deus. Porque nós vivemos muito nosso hoje, e a fé é o desafio que nós temos para trazer, pela confiança que temos no caráter dele, na palavra dele, trazer o amanhã que desejamos, ou que ele deseja. Deixa eu dar um exemplo. Elias, o grande profeta Elias. Deus disse a Elias: Elias, vai chover. Na verdade, quando Deus disse isso, havia uma seca de 3 anos sobre a terra. O bem mais difícil de se encontrar naquele momento era a água. Mas Deus fala ao coração de Elias: eu vou fazer chover. E Elias crê. Logo na sequência, ele tem um desafio diante dos profetas de Baal. E eu creio que muitos de vocês conhecem esse texto bíblico. E quando Elias vai preparar o altar, ele coloca o novilho sobre o altar. E antes de pedir que Deus faça descer fogo do céu, Elias pede água, mas muita água. E ele derrama a água sobre o sacrifício. Provavelmente alguém que estivesse ali diria: esse cara está doido, ele está pegando água, é o que mais nos falta, a água agora é muito precioso. Mas Elias, ele está pegando água, está derramando e derramando e derramando, ao ponto de encher. Ele havia aberto um rego ao redor do altar e todo aquele rego foi cheio de água que foi derramado diante de Deus. E eu particularmente vejo que aquilo era uma oferta. Era uma oferta que Elias estava fazendo. E aquela oferta significava algo: Senhor, eu creio na Tua palavra, e porque eu creio que o Senhor fará um milagre, que logo choverá sobre essa terra, eu já estou me antecipando, e eu estou derramando água sobre esse altar. Isso é gratidão antecipada. A Bíblia tem muitos exemplos. Um dia o rei Josafá estava numa situação difícil, porque os exércitos dos moabitas e dos amonitas vinham contra ele, e era desproporcional. Os exércitos de Josafá seriam destruídos no meio do deserto. E ele busca ao Senhor, e a inspiração que vem ao seu coração é dar graças a Deus. E ele chama o seu exército. Veja bem, irmãos, eles estavam oprimidos, vendo a morte bem diante dos seus olhos. E eles começam a dar graças a Deus.
pelo livramento, que ainda não tinha acontecido. Porque dar graças depois que o livramento aconteceu, bom, é relativamente simples. Mas dar graças ao Senhor antes que aconteça, pode ser um tremendo elemento de fé. Enquanto eles davam graças, o Senhor fez o milagre. A Bíblia conta que os exércitos dos inimigos foram desbaratados e o povo do Senhor foi liberto. Diga comigo, a fé também se expressa pela gratidão. Você está precisando de alguma coisa na sua vida? Precisando, não desejando. Você está precisando de algo. Você precisa de um emprego, você precisa de uma cura. Você já pediu a Deus sobre isso? Deus não se ofende de ouvir os seus pedidos, aliás, Ele nos estimula, não é? Que as nossas petições sejam colocadas diante dEle. Ele disse, Jesus Cristo disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então não há nada de mal em pedir, é legítimo e necessário. Mas posso dar uma dica para você? Comece a agradecer pelo emprego que você precisa e que você não tem ainda. Comece a agradecer pela cura que o Senhor vai fazer e você crê no seu coração que ela ocorrerá. Comece a agradecer, a dar graças. Você está exercendo fé através da gratidão e certamente isso vai trazer muitos milagres sobre a sua vida. Dar graças em tudo é, na verdade, uma atitude que nasce da confiança de que o Senhor usará tudo. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito profunda para vocês, ok? Preparem-se, preparem-se. Na Bíblia, tudo é tudo. Uau! Você ouviu o que eu disse? Na Bíblia, tudo é tudo. E o que eu quero sugerir é que dar graças em tudo é uma atitude que nasce da confiança de que o Senhor usará tudo para o seu bem. Mas Ele usará, inclusive, as coisas que lhe perturbam. Ele usará, inclusive, aquilo que lhe faz sofrer para o seu bem. Eu sei que não é lógico, mas nós não estamos falando de lógica, nós estamos falando de fé. Fé que se expressa na confiança em Deus, porque conhecemos o seu caráter e o seu amor e a aliança que Ele tem conosco. E porque a palavra de Deus nos garante isso. Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui ama a Deus? Quantos amam a Deus de todo o seu coração? Você tem certeza disso? Muito bem, então acho que está falando com você ou de você. Você tem certeza que foi chamado segundo o propósito do Senhor? Muito bem, então, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Mesmo aquelas que você não gostaria de viver. Porque Deus tem o poder de mover as circunstâncias e inclusive o mal que Ele nunca promove para de alguma maneira, por seu amor, nos beneficiar. Você tem que confiar. Para que você tenha uma vida de gratidão, um estilo de vida que manifesta gratidão em tudo, esteja você vivendo o que estiver, então você precisa confiar no caráter de Deus e saber que, por fim, Deus vai dar um jeito de que isso que está lhe afligindo agora se torne um elemento de bênção na sua vida. E às vezes você vai descobrir essa bênção não muito depois de sofrer. Eu já contei aqui algumas vezes situações da minha vida, da minha família. Meu pai, por exemplo, ele foi salvo da morte por um acidente de carro. Eu era uma criança, eu seria um órfão desde pequeno. Se um acidente de carro não acontece com meu pai. Ele estava viajando na direção do Pará, onde nós vivíamos, e o carro capotou com ele e alguns amigos. Ele quebrou algumas costelas. Isso é bom ou ruim?
Alguém aqui gostaria de quebrar algumas costelas? Nós temos um pessoal da segurança aí que pode dar uma força. Ninguém quer quebrar algumas costelas, certo? Ninguém quer participar de um capotamento de carro. Ele, por causa daquilo, não pôde viajar, teve que ficar hospitalizado e se recuperando. E justamente por isso ele foi livrado da morte, porque havia um matador de aluguel que o estava esperando no Pará para matá-lo assim que ele chegasse. Um homem que havia sido contratado para matar algumas pessoas lá pelos anos 60, quando o norte do Brasil era uma terra sem lei, e o número 1 da lista era José Armando Figueira, meu pai. E aquele pistoleiro se informou, e ele, então, sabia que o meu pai deveria chegar de volta da sua viagem tal dia, mas ele não chegou. E como ele não chegou, o sujeito matou o segundo da lista. E foi apanhado pela polícia e entregou então. Então perceba que o mal se tornou em bem. Estava tudo dando errado, mas na verdade estava tudo dando certo. Assim é na nossa vida, amém, meus queridos? Conto outro exemplo, a minha sogra está aqui. Eles moravam, a minha sogra, o meu sogro, a Mônica, os seus irmãos, moravam em Brasília. E eles achavam naquela ocasião que Belém do Pará, onde eu vivia, era o fim do mundo. Não era, era o centro do mundo, mas eles achavam que era o fim do mundo. Eles nunca desejaram ir morar lá no norte do Brasil. Meu sogro era funcionário do Banco Central. E aí alguém lhe fez uma proposta: Elias, o Banco Central vai construir um prédio em Belém do Pará. E se você se dispuser a ir com a sua família por 2 anos para Belém, você vai acompanhar essa construção e quando você voltar para Brasília, você vai ser promovido no banco e você vai ter uma coisa que todo funcionário público quer, você vai ter um apartamento funcional. Um apartamento funcional no plano piloto, para poder viver ali sem pagar aluguel. Uau! Isso foi suficiente para convencer a família a ir para o fim do mundo. 2 anos de sofrimento no fim do mundo e voltamos para ser felizes. Mas tudo começou a dar errado, irmãos. Porque a obra que deveria durar 2 anos, atrasou e eles tiveram que ficar 4 anos no fim do mundo. Diga graças a Deus. Claro, porque foi justamente nos 2 anos finais, na prorrogação, que eu conheci a minha esposa. E que ela me conheceu também, porque aí a bênção é vai e volta. Então está tudo dando errado, mas já começou a dar certo. Quando eles voltaram para Brasília, as regras do banco tinham mudado. E o grande propósito pelo qual eles aceitaram ir para o norte do Brasil, parece que se desfez, porque quando eles voltam, recebem a notícia de que não tem mais direito ao apartamento funcional. Está tudo dando errado de novo. E a minha sogra, ela foi usada por Deus naquele momento. As mulheres sabem como pressionar os homens, sim ou não? As mulheres disseram sim. Algumas estão seguras, outras nem tanto. Então ela pressionou o meu sogro: olha, então vamos comprar um apartamento, nem que seja para pagar o resto da vida. Um financiamento, vamos, porque nós não vamos ficar pagando aluguel. E ele comprou um apartamento financiado para pagar o resto da vida. Porque tinha tudo dado errado. Pouco tempo depois de ter comprado esse apartamento e começado apenas a pagar, o meu sogro faleceu. Deus o levou com 44 anos. E naquele dia que ele morreu, aquele apartamento foi quitado por um seguro que havia. E a minha sogra permaneceu amparada, com um bom apartamento em Brasília, com uma pensão. E tudo aquilo que havia dado errado, na verdade, era uma provisão de Deus para o futuro dela.
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E ainda que você não esteja entendendo a matemática, a lógica, as ações de Deus, dê graças, porque os pensamentos dele a nosso respeito são tão mais altos, tão mais elevados que os nossos. E eu tenho que admitir que haverá situações em que nós não vamos entender o que aquilo nos trouxe de bem, mas ainda assim aquilo nos fará bem. Até porque nós crescemos, nós ganhamos fibra no meio das lutas. Você nunca vai ser uma pessoa adulta, você nunca vai ser uma pessoa resiliente se você não passar por tribulações. Diga mais uma vez comigo: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, irmãos, em tudo, dai graças. Amém? Você está comigo? Ninguém dispersou, não? Beleza, eu quero te mostrar uma outra coisa. Nesse texto de Paulo, uma vida de gratidão faz parte da expectativa de Deus a nosso respeito. Deus espera que nós vivamos uma vida de gratidão. É o que está escrito. Voltemos ao versículo que você certamente já decorou. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Será que você precisa de um outro motivo para viver uma vida de gratidão, sabendo que esta é a vontade de Deus para você? E nós já dissemos aqui nesse lugar hoje que amamos ao Senhor. Eu perguntei: você ama a Deus de todo o seu coração? A maioria das pessoas, pelo menos aqui, levantou a sua mão. E se você ama a Deus, certamente, você como eu, vive tentando fazer a vontade dEle. Eu não faço a vontade de Deus, eu não busco fazer a vontade de Deus por medo. Tenho que admitir que há pessoas na igreja que vivem debaixo do espírito de medo, porque elas não entraram na graça. Porém, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você sabe que tem gente que entrega o seu dízimo porque tem medo do devorador. Eu não. Eu não entrego os meus dízimos porque eu tenho medo do devorador. Eu entrego os meus dízimos porque eu reconheço pela palavra que essa é a vontade de Deus. E como eu amo o Senhor, então eu quero agradá-lo. Assim é com cada aspecto da minha vida e da vida daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus buscam fazer a sua vontade. Muito bem, nessa noite você está aprendendo de uma forma bastante explícita que a vontade de Deus é que você aprenda a dar graças em tudo. Amém? Eu não sei se você tem o hábito que Jesus tinha. Se não tem, deveria desenvolver, de quando tem uma mesa posta diante de si, dar graças. Você costuma dar graças quando vai comer? Quantos de vocês têm esse hábito de dar graças a Deus quando vai comer? Só isso? Gente, eu me escandalizo com essa verdade. Talvez a culpa seja nossa, minha. Mas é o gesto mais básico. Eu tenho uma mesa posta diante de mim, e eu reconheço que se aquela mesa está posta, se há alimento ali, seja básico ou requintado, veio da bondade de Deus, então é natural que antes de desfrutar daquilo, eu diga: Deus, obrigado. Você nunca vai encontrar Jesus comendo sem dar graças ao Pai. Não importa onde eu esteja. Hoje, depois que eu saí daqui, eu fui para um restaurante. E o que fizemos no restaurante, eu e a minha família, fizemos o que fazemos em casa. Levantamos a nossa voz no meio do restaurante para dizer: Senhor, nós te agradecemos porque podemos comer essa comida gostosa que está aqui. E se por acaso for dia de jiló, agradeça pelo menos por quem está ao redor da mesa, amém, irmãos?
Dar graças. Essa é a vontade de Deus. Quando você dá graças, quando vai comer, vai fazer um lanche com seus amigos. Gente, vamos orar e dar graças a Deus. Ah, pastor, isso parece muito religioso. Eu diria que isso parece muito Jesus. Depende da ótica que você vê. Eu acho que isso parece muito Jesus. Jesus não se importava onde ele estivesse, ele dava graças pelas coisas básicas, porque se Deus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, por que nós não devemos agradecer o pão nosso de cada dia? E na verdade, quando você faz isso, amado, quando você faz isso, você convida o Senhor para se assentar à mesa com você. Eu posso garantir para você que um almoço com Jesus vai ser muito melhor. Essa é a vontade de Deus. E isso significa que quando a nossa gratidão é silenciosa, ou pior, quando ela não existe, nós desapontamos o Senhor. A sua gratidão não pode ser silenciosa. Bem, Deus sabe que eu vou me esbaldar nessa picanha. Ele já sabe. Não desaponte o Senhor. Eu estou usando aqui o exemplo de dar graças, não é à mesa, porque isso é básico, mas em todas as coisas da nossa vida. Você fechou um negócio, dê graças. Dê graças. Porque um homem ingrato nunca cumprirá o propósito de Deus. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa de extrema fé, você pode operar sinais e maravilhas. Se você não se tornar uma pessoa grata, uma pessoa que externa a sua gratidão, você nunca vai cumprir o propósito de Deus, porque a vontade de Deus é que você viva em gratidão. O pessoal que está lá atrás, está dando para entender a palavra? Amém. Finalmente, cadê o aleluia, irmãos? Sejam sinceros, porque quando o pastor fala finalmente, você sente um alívio, sim ou não? Mas eu quero colocar uma última ideia, mostrar para você uma última ideia que está nesse texto. Se todos os seus argumentos de gratidão silenciarem, lembre-se de Jesus. Eu vou repetir, se todos os seus argumentos de gratidão silenciarem, se você está tão envolvido nos problemas e no desconforto da vida, e nas lutas, e no sofrimento, e nas lágrimas, e nas perdas, e por causa disso você não consegue encontrar uma marca da bondade de Deus na sua vida prática, no seu agora, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se especialmente da cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Deus revelou de uma maneira cabal, irrefutável, o seu amor por você. Eu quero que você entenda isso. Jesus é o nosso grande motivo de gratidão. Esse motivo não mudará, esteja você sofrendo ou não. Esse motivo não muda. A cruz é um marco na história. Naquela cruz, por amar a mim e a você, Deus se fez homem. E como homem, assumiu a nossa maldição. Naquela cruz, Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna. Naquela cruz, Ele enfrentou os nossos inimigos. Naquela cruz, Ele pagou o preço. Por amar a mim e a você, Ele desceu ao inferno que era nosso. E ao fazer tudo isso, Ele nos deu o motivo dos motivos para dizer obrigado, Senhor. Graças a Deus. É o que Paulo está dizendo. O versículo termina, voltemos para ele, você já decorou certamente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga, em Cristo Jesus.
Diga de novo, em Cristo Jesus. A gratidão é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Volto a dizer, se todos os outros argumentos foram sobrepostos pelo seu sofrimento, então lembre-se da cruz, porque na cruz o amor de Deus foi revelado para sempre. Jesus é o argumento perfeito e inegável para a nossa gratidão. Mas, pastor, e se eu morrer doente? Morre salvo pelo sangue de Jesus. Mas e se eu morrer pobre? Entra na riqueza eterna pelo sangue de Jesus Cristo. Entende que em Jesus acabam as nossas desculpas de ingratidão? Às vezes eu faço algo por alguém, abençoo alguém, as pessoas têm essa mania de dizer, Deus lhe pague. Sempre que eu ouço um Deus lhe pague, eu digo, mas ele já pagou. Ele pagou adiantado, ele pagou há 2000 anos, e tudo que eu estou tentando fazer não é devolver o que ele já fez por mim, é apenas demonstrar com a minha vida e com os meus atos que eu valorizo o que ele fez por mim. Já fui pago. Na verdade, irmãos, nós já recebemos o melhor de Deus. Eu quero um carro novo, mas se eu não tiver, eu já recebi o melhor de Deus. Basta olhar para a cruz. Amém? Eu termino lendo Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Será que essas verdades simples de um único versículo da sua Bíblia podem mudar a sua atitude a partir de hoje, ou quem sabe fomentar mais gratidão, mais expressões de gratidão em você? Então fique em pé.